não sei se você já parou para pensar a respeito dessa ideia de perspectiva. É um negócio curioso, porque, tipo assim, não necessariamente é algo que faz parte da vida de todo mundo de uma forma, assim, prestando atenção. Faz parte da vida de todo mundo, mas não necessariamente as pessoas estão prestando atenção nessa ideia de perspectiva. Perspectiva fala da forma de olhar, fala de olhar as coisas e fala, obviamente, também, né, de um ponto de vista. E é curioso quando a gente para poder pensar, se você está olhando uma casa, se você está olhando uma roupa, a roupa muda dependendo do ponto de vista. Eu não sei vocês, eu acho que todo ser humano tem isso, eu tenho a impressão de que todo ser humano tem isso. O nosso corpo supostamente é simétrico, né? Tipo assim, o lado esquerdo é exatamente a mesma coisa do lado direito. Só que não é. Todo mundo tem um lado assim, deixa eu colocar meu lado melhor de tirar fotografia. O pessoal tem um lado melhor de tirar fotografia, tem um lado que o cabelo fica melhor, tem um lado que a orelha é mais bem desenhada, você tem um lado que os seus membros são mais fortes, seu braço é mais forte, sua perna. Nós supostamente somos simétricos, mas tem diferença nos nossos dois lados. E dependendo do ponto de vista que você está olhando, você se acha mais feio ou mais bonito, mais feia ou mais bonito. O pessoal tira foto falando, tirei foto com o meu lado ruim. Eu não consegui achar meu lado bom ainda para tirar foto até hoje. Mas, às vezes a gente tem essa ideia, dessa história de forma de olhar as coisas de um ponto de vista que nada mais é do que a perspectiva. É o jeito que a gente olha, a forma como a gente olha. Mas, na realidade, a gente não só olha a nossa própria imagem no espelho, ou olha... A gente, às vezes, olha mais as imagens das outras pessoas, né, do que as nossas mesmo, que a gente não vê defeito na gente mesmo, a gente vê defeito em todo mundo, né? Todo mundo tem um defeito. Eu não tenho nenhum, pelo menos eu não acho, né? Tipo assim, né? A gente é desse jeito, o ser humano é dessa maneira, e a gente olha, mas quando a gente olha a vida, no modo geral, com uma outra perspectiva, faz a gente ter noção de coisas diferentes. Faz a gente ter noção de algo diferente. Mas, na realidade, a gente cresce de um jeito, as pessoas têm... Eu já tive isso na minha vida, algo de dizer o seguinte, eu sou desse jeito. Se você quiser me aceitar, é assim que eu sou. Eu sou exatamente assim. Mas chega um momento que, de vez em quando, a gente vai mudando, a gente vai evoluindo, o nosso pensamento vai mudando, a nossa forma de agir vai mudando. Mas para que a nossa forma de agir mude, para que a nossa perspectiva de vida mude, é necessário algo fora do normal para que alguém, na realidade, mude a sua perspectiva de vida. Ninguém muda a sua perspectiva de vida com algo normal. Em 2018, bem no finalzinho do ano, aconteceu uma situação bem interessante comigo. Aconteceu um episódio na minha vida, né, que os médicos aqui me detectaram com uma crise de pânico. Às vezes a gente fala ataque de pânico aqui, né, porque em inglês é panic attack. Então, você fala a crise de pânico, como a gente fala em português. A minha sensação, no momento em que eu estava experimentando aquilo, era como se eu estivesse tendo um ataque cardíaco. Eu tinha 44 anos de idade, só com bobeira, muito bacon, muito sanduíche, a vida inteira eu sempre fui assim. Eu acho que eu nasci no país errado, né? Porque todo mundo, brasileiro, tudo gosta de arroz, feijão, sempre gostei de sanduíche, né? Eu até que eu mudei para um país que o pessoal gosta de comer sanduíche. Só bobeira, batata frita, muita coisa, tudo que o pessoal fala, isso engorda, isso faz mal para a saúde, eu falei, eu quero comer, esse negócio aí que deve ser bom. E quando eu estava naquela sensação, eu falei, eu acho que agora eu estou pagando o preço, né? 44 anos de idade, magrelo, tendo um ataque cardíaco. E eu pensando com aquela história, eu estava dirigindo o carro, com a minha família dentro do carro, chegou o ponto que, depois de muita insistência da Gui, minha esposa, ela começou a dirigir o carro, e, na realidade, o meu dia, naquele dia, tinha sido terrível. Eu estava ruim o dia inteiro, comigo mesmo, com um monte de coisa. E quando eu estava tendo aquela sensação, e eu louvo a Deus porque eu tenho absoluta certeza, né, de que Jesus me salvou, e que a minha próxima etapa, depois da morte, vai ser muito melhor do que essa que eu estou vivendo. E eu disse para mim mesmo naquele momento, Senhor, está meio cedo ainda, 44, mas eu estou prontinho para ir, pode me levar. Aí eu pensando com meus botões, até que a Gui está dirigindo o carro, eu estou sentado na cadeira do carona, sentindo dor no peito, braço dormente, perna dormente, apagava de vez em quando, saía do ar de vez em quando, e as minhas crianças dormindo no banco de trás do carro, até que a Sara, minha filha, levantou da cadeirinha dela, na época ela sentava indo naquelas cadeirinhas, e eu tinha reclinado a cadeira do carro, ela me abraçou por cima da cadeira, chorando, e começando a dizer, papai do céu, não deixe meu pai morrer, papai do céu, eu dizendo comigo, Senhor, eu estou prontinho para ir, e minha filha clamando a Deus, dizendo, papai do céu, não deixe meu pai morrer, papai do céu, aquilo foi me comovendo de um ponto de vista, que eu falei, Senhor, eu não posso ir agora.
eu não posso, agora eu tenho coisa ainda para poder fazer. A minha sensação é como se Deus estivesse dizendo para mim, você está pensando que você pode ir? Olha o que é que vai ficar para trás. Olha o que é que vai ficar para trás, exatamente nesse momento, olha o que é que vai ficar para trás. E falou assim, eu não posso, eu tenho alguma coisa que eu tenho que fazer aqui ainda. E honestamente, naquele dia, a minha perspectiva de vida mudou. Coisas que, não que eu não desse valor, eu dava valor, mas talvez não necessariamente o valor adequado, eu aumentei meu valor. Prestar atenção mais em coisas, mas é necessário algo fora do normal acontecer para que alguém mude a perspectiva de vida. Eu cheguei à própria conclusão que eu imagino que toda pessoa tinha que passar por um momento que ele ou ela imaginasse que aquele é o último momento dela ou dele na vida, porque isso faz a gente mudar. Faz a gente ver a vida com outro ângulo, faz a gente valorizar coisas que de fato têm valor. A palavra de Deus conta umas histórias para a gente, que é justamente isso, talvez seja um dos conceitos na fé cristã mais difícil de entender. Mas Deus tem me dado um vislumbre diferente para poder não só entender, mas tentar trazer para os meus amigos um vislumbre diferente da fé em Jesus e de fato você entender uma coisa fenomenal que Jesus Cristo fala. E, na verdade, o Evangelho de João conta algumas histórias para a gente, ao longo dessa série, serão 5 partes, a gente vai falar de algumas histórias no Evangelho de João, e essas histórias falam isso. A primeira delas que a gente vai ver é a história de alguém que foi encontrar com Jesus. O texto de João capítulo 3, verso 1, diz para a gente o seguinte, o texto começa dizendo assim, havia um fariseu chamado Nicodemos. Se você já passou algum tempo na igreja, você já descobriu que esse nome fariseu não é uma coisa assim muito bem vista hoje para nós. Né? Não é uma coisa muito bem vista. Quando a gente olha para isso aqui, a gente fala, não, esse cara aí, sei não. Esse negócio de fariseu é um negócio que, na realidade, fariseu ganhou a conotação de hipócrita, que nada mais é do que um ator. Ou talvez, em outras palavras, você pudesse dizer, alguém que finge ser aquilo que não é. Finge que ele vive bem ou ela vive bem com o Senhor, com a família. Quando chega no círculo do ambiente de igreja, ou nas 4 paredes do ambiente de igreja, é a pessoa mais santa que tem. Quando está do lado de fora, você fala, não, estava atuando ali. Estava fingindo ser aquilo que não é. O jeito de lidar com as pessoas, o palavreado e um monte de coisa. Mas na época em que João está escrevendo a história, na época que aconteceu a história, não era assim que era visto. Na realidade, segundo João, Nicodemos era uma autoridade entre os judeus, era alguém respeitado, as pessoas o viam como uma grande pessoa. Guarda essa informação, porque ela vai ser útil para a gente daqui a pouco. Uma autoridade, um professor da fé em Deus, no modelo judaico, de ver Deus, de entender Deus. Alguém sábio, alguém com conhecimento, e esse sujeito, fariseu, chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. O texto continua dizendo para a gente que ele veio a Jesus à noite e disse para ele, mestre, isso aqui também é curioso, à noite, o fato de Nicodemos chegar diante de Jesus à noite, a maior parte dos estudiosos pensam pelo menos umas 2 coisas, tem mais, mas eles pensam pelo menos 2 coisas, a razão dele ter ido à noite. A primeira é que talvez ele estivesse com vergonha dos amigos dele, fariseus também, falaram, pô, se os caras verem, eu chegando, buscando esse sujeito, está ensinando uma coisa totalmente diferente, agora que vai ficar estranho. E quando você procura alguém à noite normalmente as pessoas não estão assim, tão rodeadas de outras pessoas. À noite é um tempo mais calmo. E se a gente pensa no nosso formato de noite, no mundo que gira 24 horas, as coisas funcionam 24 horas, não era assim na época deles, não tinha energia elétrica. Acabou a luz do sol, se o máximo vai ter é uma lamparina. E Nicodemos vai encontrar com Jesus à noite, e alguns imaginam, era para ninguém ver. Assim, outros imaginam o seguinte, Jesus estava o dia inteiro rodeado de uma multidão, um monte de gente atrás dele, mas quando chega de noite, esse pessoal vai para casa dormir. Então ele procurou Jesus à noite, porque era um tempo que o mestre estava assim, mais tranquilo, a agenda dele estava mais liberada, não tinha muita gente ali querendo fazer um monte de coisa com ele, que o pessoal tinha ido para casa, tinha passado. Eu penso alguma coisa a mais ainda a respeito disso, eu vou falar para você daqui a pouquinho, não desliga de mim não. O que eu imagino? A razão, talvez escrita na eternidade, do porquê que Nicodemos procura Jesus à noite. Ele fala, mestre, sabemos, outra coisa, sabemos é mais do que uma pessoa, gente. Alguns falam, é muita gente esse negócio aí, você fala, sabemos, é ele mais alguém.
né? Não é ele sozinho. Alguém está vendo isso aqui. Ele fala, sabemos que ensinas da parte de Deus. E ele dá a explicação do porquê que ele pensa isso. Pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, e a condição dele é a seguinte: se Deus não estiver com ele. Nicodemos entende isso. Ele está vendo as coisas que estão acontecendo. Ele está vendo cego ganhando vista, né? Ele está vendo aleijado começando a andar. Ele está vendo milagres acontecendo. Ele fala, não dá. Ninguém faz esse tipo de coisa, a não ser que Deus esteja com ele. E Nicodemos está assim, achando diferente aquela coisa, achando estranho aquela coisa. Mas, literalmente, o que ele diz é o seguinte: não dá para negar. Não dá para negar que é Deus que está contigo. Não dá para negar que essa coisa é uma coisa de Deus. Mas Nicodemos, só que eu não estou entendendo isso, Senhor. Eu não estou entendendo esse negócio. Eu não estou captando esse negócio. Ele tá literalmente dizendo o seguinte: eu não sei o que é isso. Nicodemos está confuso, curioso e cético. E isso é interessante para a gente. Da gente pensar assim, sabe por causa de quê? Que sempre que a gente vê alguma coisa que é nova para a gente fica uma dessas coisas aqui, ou as três juntas: confuso, curioso e cético. Em qualquer área da vida. Não é só em áreas que tem a ver com religião. Qualquer área da vida. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de pandemia. O mundo inteiro vivendo a mesma coisa. Eu vejo essas três coisas aqui acontecendo em relação à pandemia: confusão, curiosidade, ceticismo. Confusão porque está todo mundo assim, não estou sabendo desse negócio aí direito. Esse vírus é um negócio natural? Pareceu sim, porque veio lá de gente que estava comendo morcego, embora não devesse, na minha cultura, comer. E apareceu esse negócio. Esse vírus foi criado num laboratório, sei lá, em algum lugar do mundo. Foi criado. É confuso, porque uns pensam uma coisa, outros pensam outra. Umas autoridades falam uma coisa, outras autoridades falam outra. Isso dá confusão. E dá, de uma certa forma, também uma curiosidade na gente. Mas será o que aconteceu mesmo, hein? Será o que aconteceu mesmo? Eu penso uma coisa, o que eu penso não faz a minha diferença, mas eu fico curioso. Será que eu estou pensando certo? E outra coisa, fica aquele ceticismo das outras três coisas. Você reparado que isso é realidade? A vacina para esse negócio causa a mesma coisa: confusão, curiosidade e ceticismo. Não vou vacinar esse negócio não. Essa vacina, uns pensam, é a solução de Deus para esse problema que o homem arrumou aí de alguma maneira. Outros pensam, essa vacina é a marca do capeta, porque quando você colocar esse negócio, Satanás está registrado no você e não vai ter confusão. E outros ficam assim, curiosos, né? Será como é que é esse negócio mesmo, né? Qual que é esse, né? Qual que é esse troço? Não, porque daqui a pouco eles vão falar, uns dizem assim, né? Se você não tiver vacinado, você não vai poder entrar no supermercado. Outros falam, mas como é que você vai saber se você não está vacinado ou não? Não, pega a impressão digital do sujeito e marca, esse aqui foi vacinado, aí ou não foi, aí chega lá, você dá um dedão direito lá para o cara saber, isso é do capeta, esse negócio, você marca a data. Curiosidade. E outros ficam assim, não sei se esse negócio vai funcionar, se eu vacino, se eu não vacino. Tem gente que está ficando bem, tem outros que estão ficando ruim. Ceticismo. Isso acontece com todo quanto é coisa da vida. Em todo quanto é área da vida. Quando as pessoas não estão captando exatamente o que está acontecendo, causa isso: confusão, curiosidade e ceticismo. E Nicodemos está vivendo exatamente isso aqui com Jesus. Uma coisa nova. Uma coisa diferente. Ninguém tinha feito aquilo que Jesus estava fazendo. Ninguém fazia da moda como ele estava fazendo. E Nicodemos fala, tem que ser Deus, mas eu estou confuso, porque o que você está falando não está condizendo com o que eu conheço de Deus. A forma como você está apresentando não me parece ser o que eu conheço de Deus. Nicodemos está precisando de uma nova perspectiva para que ele consiga entender. A forma como Jesus reage com Nicodemos é uma coisa interessante. Jesus entende isso aí. E Jesus entende, Nicodemos não está pegando isso. Ele não captou que isso aqui é reino de Deus. Isso aqui é exatamente a coisa que foi profetizada há muito tempo. É o reino de Deus, mas ele não entendeu isso aqui. E Jesus está querendo dizer isso para ele. Isso é o reino de Deus. E Jesus apresenta um novo conceito e diz para ele o seguinte: eu digo para você, Nicodemos, a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí a cabeça do cara confunde mais ainda. Ele fala, como é que é o negócio? Ele fala, não dá para você ver o reino de Deus, as coisas de Deus, se você não nascer de novo. E Nicodemos fala, mas Senhor, eu não imagino que o Senhor esteja falando que um sujeito adulto vai voltar para o ventre da mãe e vai nascer outra vez, porque não faz sentido um negócio desse.
Eu não acredito que é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Mas sabe o que eu penso? E talvez seja um vislumbre diferente para você poder pensar também a respeito do novo nascimento. Porque quando a gente passa por momentos surpreendentes na nossa vida, de uma certa forma, é a expressão que a gente tem. Quando alguém enfrenta uma doença que supostamente seria uma doença mortal, quando alguém sofre um acidente, seja lá de que tipo de acidente que for, é um acidente de carro, qualquer coisa que pode acontecer, e quando você olha aquilo, mas como que a pessoa saiu viva de dentro desse negócio? A expressão que as pessoas usam é essa: eu nasci uma outra vez. E normalmente as pessoas que passam por momentos como esses ganham uma nova perspectiva de vida. O novo nascimento, na realidade, ele traz uma nova vida com uma perspectiva de valores reais. Quem passa por uma experiência que ele imagina ou ela imagina, eu nasci uma outra vez, se torna uma outra pessoa. Incluindo quando a gente fala do relacionamento com Deus. Incluindo quando a gente entende, de fato, quais são os valores reais. Você valoriza a sua família muito mais, porque você sabe que você pode ficar sem ela. Você valoriza as coisas que você acredita que sejam coisas que, quando você sair daqui dessa terra, passar para uma próxima vida, são coisas que vão fazer impacto. E o dinheiro que eu tenho, ou deixo de ter, os bens que eu tenho, ou deixo de ter, todo mundo sabe. Você não vai levar daqui para outra vida. E a gente deixa de valorizar essas coisas e passa a valorizar as coisas que, de fato, têm valores reais. Se você quiser ser um pouco mais, você gosta de física, né? O oposto de real, não é dólar não, né? O oposto de real é virtual. Né? E os valores que são valores virtuais, a gente entende que a gente não vai carregar daqui. E o novo nascimento faz você ter esses valores, principalmente quando você está na presença de Deus. E a experiência, quando a gente pensa, alguém passou pertinho da morte, ele começa ou ela começa a entender que a vida tem outros valores. E quando você cria um relacionamento com Jesus, quando você cria um relacionamento com Deus, é exatamente o que a Bíblia diz: eu morri para esse mundo, para essa vida, eu morri para essas coisas e eu renasci para Deus, porque agora eu consigo ver as coisas que de fato têm valor. E Jesus fala com Nicodemos. Nicodemos é dessa maneira. Não se espante de eu estar falando isso para você, não. E Jesus fala com ele ainda uma outra coisa. Ele fala o seguinte: o vento, e é engraçado que ele fala isso, porque o termo na língua deles é vento e espírito, é a mesma palavra, pneuma. Daí a gente vem as palavras que a gente vem, que o grego também é meio parecido com isso aí, vem as palavras que a gente conhece como pneumática, ou pneumática, você usa o P mudo aí, né? Aquelas ferramentas que funcionam com ar, são pneumáticos, pneu no carro, que tem a coisa a ver com ar, e a mesma palavra para espírito. E o que Jesus fala com ele é o seguinte: o vento, usando a mesma palavra que usa para espírito, sopra, mas você não vê o vento. E ele vai para onde ele quiser. Assim é o Espírito de Deus. Em outras palavras, você não vê o vento, você vê o efeito do vento. Você não vê o vento, mas você vê o vento, você vê a folha da árvore balançando e você sabe que tem vento. Você não vê o vento, mas você vê a folha de papel balançando, você sabe que o vento bateu ali. Você não vê o Espírito de Deus, mas você vê a ação do Espírito de Deus na vida de outras pessoas. Você vê a ação do Espírito de Deus na sua vida. O Espírito é desse jeito, ele sopra onde ele quer, do jeito que ele quer, e ele faz o movimento que ele quer fazer. Nicodemos fica desesperado. E o texto diz para a gente que Nicodemos perguntou: mas como? Como pode ser isso? Como pode ser isso? Aí você lembra que a gente leu lá no início que Nicodemos, João tinha dito que ele era autoridade em Israel? Jesus pega ele nessa joga falando: Nicodemos, você é autoridade, cara. Você ensina para o povo e você não sabe isso? Você não entende isso? Você ensina sobre Deus para essas pessoas e você não está sabendo isso? Eu acho que Jesus chamava ele de Nico. Então, imagina, um cara com o nome de Nicodemos, tipo assim, tem que ter um apelido, né? E se ele fosse de Minas, tipo assim, ele ia ser, tipo assim, devia ter uns montes de Nicodemos, né, assim, naquele lugar. Tipo assim, ele fala, é o Nico da Dona Luzia, tipo assim, dá um nome para ele. Fala: ô Nico, você não pegou a ideia, não, cara, você é líder, você ensina, você não sabe essa coisa. E a realidade é que quando alguém está confuso, curioso e cético, esse alguém é alguém que precisa de uma nova perspectiva, e Jesus vai dar essa nova perspectiva para ele. E talvez você seja alguém, né, que está com isso.
Né? E a minha pergunta para você é justamente essa desse momento. Né? Você já se sentiu assim? Confuso, curioso, cético? Em diversas áreas da vida, você precisa de um novo vislumbre, que é o mesmo vislumbre que Jesus dá para Nicodemos, e você vai descobrir ele exatamente daqui a pouco o que é, que às vezes a gente está confuso, curioso ou cético com os nossos relacionamentos. Será que eu casei com a pessoa certa? Porque esse negócio parece estar ruim. Estou curioso para poder saber se realmente esse negócio é desse jeito mesmo, mas eu estou um pouquinho cético. Será que eu estou reunido na igreja certa? Confuso? Estou curioso para poder saber, mas um pouquinho cético. Será que você já se sentiu dessa maneira com o seu trabalho? Você já se sentiu dessa maneira em diversas áreas da vida? Precisa de um vislumbre, que é só Deus que pode dar, uma perspectiva que é só Deus que pode dar. Jesus começa a contar para Nicodemos: ô Nico, eu vou falar um negócio para você então, eu vou tentar te explicar isso aí de uma forma como você vai entender melhor. Eu estou te falando, Jesus fala para ele, eu estou te falando de coisas materiais, você não está entendendo? Como você vai entender se eu falar com você de coisas espirituais? Como você vai entender? E Jesus fala com ele, eu vou falar para você de coisa que você sabe. E Jesus fala com ele o seguinte: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. E você olha para esse texto, Nicodemos entendeu isso aqui. Nicodemos entendeu isso aqui, porque ele ensinava isso. Mas você olha para esse texto e fala: como é que é o negócio? Se você cresceu na igreja igual eu, você conhece essa história de Moisés levantando serpente no deserto. Mas talvez é a primeira vez que você escuta falar nesse negócio aqui, mais uma ocasião. O povo de Israel, naquele caminho deles, saindo do Egito, para uma terra prometida, que é a história que ocupa talvez quase a metade do Velho Testamento, essa história do povo de Israel saindo do Egito. É rara uma vez que alguém ministra e fala em texto do Velho Testamento. As últimas nossas séries foi no Velho Testamento e tinha essa história. Você vai escutar falando dessa história do povo saindo do Egito, porque ali aconteceram talvez as maiores lições para a nossa vida com esse povo. Mas chegou um momento em que o povo estava tão devasso, tão distante de Deus, que Deus permitiu que aquelas serpentes do deserto saíssem e começassem a picar o povo, e o povo começou a morrer com aquele negócio. E Moisés entrou em desespero, disse: Senhor, o que eu vou fazer com esse povo? O povo já está ficando doido. E Deus falou com ele: não, Moisés, faz uma haste e faz uma serpente de metal e coloca essa serpente nessa haste. E quando as pessoas olharem para essa serpente, elas vão ser curadas, elas não vão morrer mais. E foi o que aconteceu. E Nicodemos conhecia essa história, porque era a história que ele ensinava. E Jesus fala com ele: da mesma forma como Moisés levantou aquela serpente no deserto, em outras palavras, quem olhar para aquela serpente era curado, ele fala: é necessário que o Filho do Homem, falando a respeito dele mesmo, seja levantado, vai ser crucificado. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E Nicodemos fica pensando: que mais? E aí, a próxima coisa que Jesus fala para ele é o verso que a gente às vezes conhece como apelido, é o coração da Bíblia. Jesus explica para ele a razão disso aqui. Ele fala: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Nicodemos continua, a gente às vezes para nesse texto como sendo uma boa explicação do pensamento, mas Nicodemos continua: e Jesus acrescenta: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Isso aqui, para Nicodemos era diferente, e talvez pode ser diferente para você também. Porque na maior parte das vezes, quando as pessoas olham para Jesus e as coisas que Jesus fala, o que o ser humano normal tem a sensação de que Jesus está trazendo condenação para ele. O que Jesus gosta é o que eu não gosto. O que eu gosto é o que ele não gosta. O que me satisfaz é o que ele não quer. O que me dá alegria é o que ele fala que está errado. As pessoas têm essa sensação de que Jesus veio, se eu encontrar com ele, ele vai me condenar. Se eu encontrar com ele vai ficar falando comigo que eu não posso fazer um monte de coisa. Muita gente tem medo de criar um relacionamento com Deus, que fala que se eu chegar na presença de Deus, Deus vai começar a dizer para mim: você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de fazer aquilo, você tem que parar de fazer aquilo outro. Porque a sensação que tem é de que Jesus está condenando. E ele fala: não, mas ele não veio para isso. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Mas como é que eu vou entender esse negócio? Como é que eu vou entender esse negócio? Aí literalmente você vai descobrir que a gente está falando, nós estamos falando de uma perspectiva de vida diferente.
De uma outra perspectiva. A gente fala claramente de uma outra perspectiva. Você vai ter que olhar isso aí de um outro ângulo, com outro modo. E vai ter que descobrir exatamente o modo como Deus tem para você, as coisas que Ele fala. Ele não fala para você por cadeia. Ele fala para você por liberdade. A gente só vai conseguir viver uma nova vida quando a gente conseguir entender que aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele fala para nós, mesmo que num momento inicial pode parecer que vai trazer para a gente infelicidade, não vai dar a alegria que eu estou querendo, mas Ele sabe, Ele conhece que é aquilo que vai te dar a real felicidade, porque foi Ele que te desenhou, foi Ele que fez o seu projeto, Ele é o arquiteto da sua vida. E Ele sabe exatamente onde estão todos os botõezinhos que liga ou que desliga as suas luzes e que faz ou deixa de fazer a sua coisa funcionar para que você funcione exatamente como deve funcionar. Nicodemos está olhando para isso aqui. Nicodemos está olhando para isso aqui. E Jesus fala com ele: quem crê, Nicodemos, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado só pelo fato de não crer no nome do unigênito de Deus. Ele falou, mas como que esse negócio funciona? Falou, é simples, porque é só crendo nele que você passa por essa experiência de perder da sua vida valores que não fazem sentido e ganha novos valores para a vida. Por exemplo, as pessoas têm um dos maiores receios de alguém que chega na fé em Jesus e fala, eu vou para a igreja, e a primeira coisa que o pessoal vai falar na igreja é começar a me pedir dinheiro, porque tem um monte de igreja que só faz isso, né? A primeira coisa que vocês vão fazer é começar a pedir um monte de dinheiro. E eu acho que dar dinheiro para a igreja é uma coisa à toa, né? Eu acho que e algumas horas é mesmo, porque você não está fazendo nada que vai valer a pena. Mas a realidade, a Bíblia fala de dízimo, as pessoas falam de dízimo, eu acho que é dinheiro demais. Você só acha que é dinheiro demais quando você não tem um vislumbre de que todo o dinheiro que você tem não é seu, é de Deus, porque foi Ele que te deu. Porque se Ele falar, amanhã você não vai trabalhar, porque você vai amanhecer doente, você vai amanhecer doente e não vai trabalhar. Tudo bem que as pessoas só amanhecem doentes no domingo, né? Às vezes no domingo de manhã mensagem, não, amanheci tão doente hoje, não vou poder ir no culto, não sei o que. Fala, beleza. Aí quando chega na segunda-feira, você fala, não, e aí, posso ir na sua casa, fazer uma visita, você está meio doente? Não, já estou bom, ontem eu estava ruim a beça, mas hoje já estou bom, já estou aqui no meu serviço, não precisa nem vir aqui na minha casa não, que só fica doente no domingo. É porque ainda não conseguiu pegar o vislumbre de que tudo o que tem é de Deus. Porque se Ele falar, você não vai ter nada, você é o melhor profissional que tem na sua área, mas amanhã não vai ter um serviço para você poder fazer, todos eles vão ser cancelados. O que você acha que vai acontecer? Vão ser tudo cancelado. Porque quem é que manda nesse negócio? Quem é que manda nesse negócio? Não, eu vou segurar esse dinheiro porque ele é o dinheiro dos meus filhos passar na escola. Você vai gastar ele todo com doença. Você vai gastar ele todo com o seu carro que quebra, quando você não entender que isso não é seu, que isso é de Deus, que essa vida não é sua, que essa vida é de Deus. Enquanto você não tiver esse vislumbre, enquanto você começar a achar que esse dinheiro é meu, que essa vida é minha, eu faço aquilo que eu quiser, que essa família é minha, que essa casa é minha, que esse carro é meu, que essa mulher é minha, que esse marido é meu, todas essas coisas você vai perder porque elas não são suas, elas são de Deus. É a ação de Deus, e é só a experiência de um novo nascimento que faz você ter esse vislumbre de que isso aí não é seu, que isso é de Deus, e que eu posso abrir a minha vida inteira para Deus e me entregar para Ele sem medo, porque Ele cuida de mim e Ele faz comigo uma coisa que eu não tenho condição de fazer por mim mesmo. E é só a experiência do novo nascimento que faz isso com alguém. É só a experiência de você imaginar que a sua vida está acabando que faz você tratar melhor as pessoas que estão à sua volta. É só a sua experiência de, se eu falasse com você que você só tem o restante da tarde de hoje para você viver, você ia fazer um monte de telefonema que se você vai sair daqui, se você está imaginando que você vai viver 10 anos, você não vai fazer. Se eu falasse com você só tem mais 2 horas, vou mandar um tanto de mensagem de texto, eu vou deixar um tanto de cartinha de amor para os meus filhos, para o meu marido, para a minha esposa, escondido em algum canto da minha casa, que a hora que eles forem pegar as minhas roupas, eles vão achar dizendo, eu te amo, meu amor. Mas se eu falar com você que você vai viver 10 anos, você não vai escrever. Você só vai escrever porque se você tiver a sensação de que a sua vida já não tem mais tempo para viver. É só a experiência do novo nascimento que faz a pessoa ter ver o sentido real do relacionamento dele ou dela com Deus. Isso aqui volta novamente àquela ideia do novo nascimento. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque só pelo fato de não conseguir crer em Jesus, porque não consegue ver a vida com outro ângulo e não consegue dar valor às coisas que têm real valor. Nicodemos ainda continua confuso.
E Jesus facilita para ele e explica, dizendo o seguinte, e esse é o julgamento. Algumas versões falam, né, a condenação é essa. Quem não crê já está condenado porque não crê. Jesus fala, a condenação ou o julgamento é esse aqui. Ele vai explicar para ele qual é o julgamento e faz sentido para a gente. Ele fala o seguinte, a luz veio ao mundo, e quando ele fala da luz, ele está falando dele mesmo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Você lembra de Nicodemos indo procurar Jesus de noite? Eu penso que quando Jesus está falando isso aqui para ele, Jesus está dando uma cutucada nele, né? Quem anda de noite, quem faz as coisas de noite, no escuro, quem faz as coisas no escuro é porque está querendo que as pessoas não vejam, Nicodemos. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, porque as obras deles eram más. E Nicodemos falou, e Jesus está dizendo para ele, eles não conseguiram ter uma nova perspectiva. Eles estão ali vivendo aquele negócio escondido, vivendo, fazendo coisas que eles não estão tranquilos em fazer, onde as pessoas veriam, onde as pessoas conseguiriam perceber, porque o que estão fazendo é mal. Eles não conseguiram ainda entender que a vida tem mais valores do que aquilo ali. E aí vem a pergunta para mim e para você, né? E a pergunta, e você? Coloca o seu nome na lacuna, eu coloco o meu. E você, Flã? Você já conseguiu ter uma nova perspectiva? Quais são os valores que você vive na sua vida? Quais são as coisas que têm real valor para você? É o trabalho que você tem? Se é bem remunerado, né? Que se não for bem remunerado, não dá valor nenhum, né? Assim, é o trabalho que você tem? É a casa que você mora? É o seu intelecto? O que tem real valor para você? Eles não entenderam. Jesus fala, eles preferiram a escuridão, porque o que estão fazendo é mal, eles não entenderam isso aqui. E Jesus continua, quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Eu tenho medo de chegar perto de Deus, porque se eu chegar perto de Deus, ele vai bater um holofote em cima de mim, e todo mundo vai descobrir que eu não valho absolutamente nada. Então é melhor ficar do lado de fora dele. Que aí eu não tenho que mudar nada, eu não tenho que fazer nada, porque ninguém está sabendo o que eu estou fazendo, eu estou na escuridão, ninguém está vendo. Mas quando a sua vida chega debaixo da luz, que você é confrontada, que você é confrontado com as coisas que você está fazendo, que você sabe que elas não têm real valor, porque você vai morrer e elas vão ficar tudo aqui, isso não tem valor. O tanto que a gente trabalha para um monte de coisas, que você pensa, essas coisas para as quais você está trabalhando, o que elas vão te servir depois? Daí eu vejo, infelizmente, muitas famílias, aqui na América, onde a gente vive, isso acontece aos montes, os pais têm muito pouco tempo com os filhos, e falam, mas eu estou trabalhando demais para eu poder dar uma vida melhor para os filhos. Eu já estou aqui há tanto tempo, ao ponto de ver alguns filhos que eram crianças crescerem e falar com os pais. Eu não queria coisa, eu queria a sua presença comigo. Eu não queria coisas, eu queria você. E acabo perdendo. Não tendo com eles, os filhos, que era a coisa que eles estavam querendo demais. E a gente vê não dando valor às coisas reais. E nós precisamos ter o vislumbre que Deus dá, através de Jesus Cristo, o Filho dele, para Nicodemos, de coisas que têm valores reais. Jesus fala, mas quem pratica a verdade, fala o contrário disso aqui, não. Quem pratica a verdade vem para a luz, Nicodemos, não sai procurando gente de noite, não. Vai de dia. Quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente as suas obras, que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Jesus está fazendo milagre de dia. Jesus está fazendo milagre no sol quente, Nicodemos. Ele está dizendo, eu não estou fazendo as escondidas, eu não estou procurando as escondidas, porque quem pratica a verdade faz quando está todo mundo vendo. Quem pratica a verdade vem para a luz, para que as pessoas vejam que as obras deles são realizadas por intermédio de Deus. O seguidor de Jesus, né, tem uma nova vida com uma nova perspectiva. Você é seguidor de Jesus? Amém? Amém? A sua vida precisa ter essa nova perspectiva. A sua vida não pode ser vivida com valores antigos. A sua vida não pode ser vivida em moldes que não são os moldes que você sabe que vai dar uma total felicidade para você. E os moldes que vai dar uma total felicidade para você é os moldes que foram feitos por aquele que é o Criador de tudo. Porque isso é o que vai dar para as pessoas aquilo que eles esperam viver na realidade. Essa nova perspectiva é a perspectiva
da luz. Porque quando a luz bate em cima de você, você descobre. Quem faz maquiagem, coloca aquele monte de luz lá para poder ver onde é que o negócio não está assim tão bem. Quem está ficando careca, bate muita luz para poder ver qual fiozinho de cabelo que eu vou ter que puxar aqui para ninguém perceber que a careca está crescendo. Porque no escuro, o pessoal fala que de noite todo gato é pardo. De noite todo mundo é do mesmo jeito. Se abaixa as luzes, os problemas desaparecem. Mas quando você coloca a luz, eles chegam ali. E a perspectiva que Jesus apresenta para Nicodemos é a perspectiva daquele que nasceu de novo, que descobriu quais são os valores reais para a vida e que ele só descobre isso quando a luz bate em cima dele ou dela. Você que já nasceu de novo, tem essa nova perspectiva. E se por alguma razão, por algum motivo, a sua perspectiva não está sendo essa, significa que vale a pena você rever o seu relacionamento com o Salvador. Se a sua perspectiva de vida não é essa, com os valores que são reais, vale a pena você rever o seu encontro com aquele que te deu a vida. Essa semana, você vai começar a viver, e os desafios da sua vida vai ser justamente para você viver colocando os valores que são os valores da perspectiva da luz em você. Você vai ser desafiada a fazer as coisas que fazem aqueles que são da luz, que faz quando a luz está acesa, que faz quando está todo mundo vendo. Você vai ser desafiado a viver, a falar aquilo que você fala quando está todo mundo vendo. Sabe aquelas pessoas que têm o negócio de mudar o palavreado quando encontram com o pastor da igreja? Pior do que encontrar com o pastor da igreja é saber que Deus está andando com você o tempo inteiro escutando aquilo que você está falando. Você vai ser desafiado a viver debaixo desse holofote de Deus na sua vida. Lembra que você tem uma nova perspectiva, que você vive com uma nova perspectiva. Amém, amados? Amém?